Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Henrique Junqueque e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de seminários. Atualmente eu trabalho com salinização artificial e monitoramento iônico no cultivo de camarão branco do Pacífico, Litopneus May, e em sistema de bioflocos. Bom, para a disciplina de seminários do professor Dr. André Luiz Sampaio, então eu vou dar sequência falando um pouco sobre nitrogenados e mais especificamente a amônia. Bom, qual é a importância do nitrogênio? Ele é um elemento limitante para o crescimento e produtividade das plantas. Ele é o quarto elemento mais abundante na Terra. Ele constitui 78% da atmosfera terrestre. E o gás nitrogênio ele possui uma união muito estável e impossibilitada a assimilação e absorção por muitos organismos. Nesta forma. Além de que o nitrogênio ele é um nutriente essencial, né, para os organismos vivos. Ele pode ser encontrado também em proteínas, ácidos nucleicos, que pode ter origem de degradação de sobra de ração, fezes, num sistema de cultivo, né, de camarão. Bom, vou apresentar então para vocês também um pouco do ciclo do nitrogênio, já que o nitrogênio está disponível na água de cultivo em diferentes formas, né? Ele pode ser encontrado como moléculas gasosas ou íons dissolvidos, sendo então as moléculas gasosas o gás nitrogênio e a amônia gasosa, que seria a forma de NH3, enquanto como íons dissolvidos, a forma de NH4+, NO2-, que seria o nitrito, e NO3-, que seria o nitrato. O NH4+, ele é absorvido pelos vegetais ou ele é oxidado. O nitrito é a forma mais instável quimicamente quando em presença de oxigênio, sendo então um intermediário entre a amônia e o nitrato. Em um ambiente oxidante, o nitrato é a forma mais estável. E o ciclo do nitrogênio, né, ele pode ocorrer então, o ciclo pode ocorrer em 3 etapas, sendo ela a fixação pelos organismos, a assimilação desse nutriente pelo organismo e posteriormente a regeneração dessa forma. Bom, falar então um pouco mais sobre o ciclo do nitrogênio, onde ele ocorre em 3 etapas, sendo ela a etapa de amonificação, nitrificação e denitrificação. Onde o processo de amonificação é um processo de formação da amônia. E essa amônia ela pode ser então realizada por fungos e bactérias que fazem a decomposição de vegetais ou animais que morreram. E ela pode se dizer então que é a passagem do nitrogênio orgânico para a forma inorgânica, já que ela seria então o nitrogênio contido nas plantas, animais ou alimento, que ocorre essa morte, né? Ocorre aqui a morte e então a formação de amônia. Bom, e o que é a nitrificação? Ela ocorre então em ambientes oxidantes. Ela é a oxidação da amônia ao nitrito e posteriormente ao nitrato. Como eu disse, a forma instável ela está ali no intermediário entre a amônia e o nitrato. E nesses meios oxidantes, algumas bactérias podem então fazer a oxidação da amônia ao nitrito e do nitrito ao nitrato. Bom, essa nitrificação ela pode ocorrer por ação microbiológica e ela é realizada então por bactérias que vão oxidar a amônia do sistema, transformando-as em moléculas menos tóxicas. Essas bactérias, como por exemplo, bactérias como do gênero Nitrosomonas e
nitrospina, elas convertem a amônia em nitrito, enquanto bactérias do gênero Nitrobacter e Nitrospina realizam a oxidação do nitrito ao nitrato. E ambas esses gêneros de bactérias elas são quimiotróficas, ou seja, elas necessitam de reações químicas para fazer essa conversão e assimilação. Bom, e também existe a parte da nitrificação por ação eletroquímica. O que é isso? É a oxidação do gás nitrogênio que está na atmosfera, ela vai ser liberada com a ação das descargas elétricas dos raios, onde a ação desse relâmpago, juntamente do vapor d'água, hidroxila, hidrogênio e oxigênio livre, ela entra em ação com o gás nitrogênio, formando então ácido nítrico. E esse ácido nítrico, ele acaba precipitando com a chuva e então incorporando em corpos d'água. E o que é a denitrificação? A denitrificação nada mais é do que o contrário da nitrificação. Ela ocorre em ambientes com baixas concentrações de oxigênio. Ela é um processo bioquímico realizado por bactérias anaeróbicas. E ao final do processo de denitrificação, geralmente ocorre a liberação do gás nitrogênio. Ou seja, esse ambiente com baixa concentração de oxigênio vai fazer o processo inverso. Vai pegar aqui o nitrato, transformar em nitrito, e esse nitrito ele pode ser transformado tanto em gás nitrogênio ou amônia gasosa, que é o NH3. Bom, vamos falar então sobre a assimilação desses nutrientes nitrogenados por plantas, como o aguapé, por exemplo. Ele assimila preferencialmente amônia. Por quê? Porque quando absorvido nitrato, por exemplo, ele é reduzido enzimaticamente a amônia para posterior uso na síntese proteica. Então, essa redução do nitrato via enzimática, ela gera um gasto de energia, ou seja, ela precisa de ATP para conseguir transformar esse nitrato em amônia e depois utilizar essa amônia para a síntese proteica. E isso faz com que reduza a velocidade do crescimento desse vegetal. Por isso, então, ele prefere absorver preferencialmente a amônia, porque ela já pode utilizar diretamente para a síntese proteica e não depende de reações enzimáticas para transformar de nitrato a amônia. Bom, além da remoção da amônia do meio pelas plantas, também pode ser observado essa remoção via a utilização de algas e microalgas. Além de que essa amônia ela pode ser transformada por bactérias nitrificantes ou ela pode ser convertida também em biomassa bacteriana de bactérias heterotróficas, como é o sistema de bioflocos, que utiliza então uma fonte de carbono orgânico, vindo como exemplo o melaço, juntamente da amônia que tem no sistema de cultivo, e realizando então essa fertilização com carbono orgânico, você vai obter biomassa bacteriana. Bom, vamos falar então um pouco sobre a amônia. Ele é um composto nitrogenado mais comum em um sistema de cultivo. E dentro da amônia total, é possível observar então a amônia não ionizada, que é a forma em NH3, que seria a amônia gasosa, e a amônia ionizada, que é a NH4+. Esse balanço entre amônia gasosa e amônia ionizada, ela é dependente de pH, temperatura e salinidade. Dentro de um sistema de cultivo,
quanto maior a concentração de amônia no meio, menor vai ser a excreção de amônia por esses organismos. Consequentemente, uma maior concentração de amônia no sangue ou na hemolinfa. E a amônia também pode acarretar numa baixa absorção de sódio, o que prejudica ou inibe a bomba de sódio-potássio. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês, esse é o equilíbrio da amônia em água, onde NH3 mais água se dissocia em NH4+, e hidroxila. Esse é o equilíbrio da amônia na água. E a amônia ela é o principal produto de excreção, né, dos organismos aquáticos, resultante do catabolismo de proteínas. E qual que é a origem da amônia no sistema? Ela pode ser então de decomposição de matéria orgânica, poluição, a excreção e morte das algas, ou até mesmo a utilização de fertilizantes nitrogenados, que geralmente são utilizados no início de um ciclo. Eles são utilizados, né, para deixar o meio de cultivo mais favorável para o aparecimento do plâncton, que por sua vez ela é de grande importância para a obtenção de boas taxas de crescimento, tanto para os camarões quanto para os peixes. Geralmente é utilizado a ureia, porém pode ser também utilizado tanto o sulfato de amônio quanto o nitrato de amônio. Pois então, aqui nesse desenho é possível observar a ração, que é rica em proteínas e aminoácidos, ela vai ser consumida pelo peixe ou pelo camarão e posteriormente excretado via brânquia ou fezes, né? Isso além da sobra de ração dentro do sistema de cultivo. Segundo Russo, em 1985, afirma que a permeabilidade das membranas branquiais ao NH3, e Mead, em 1989, constata que a forma não ionizada incrementa-se 10 vezes para cada grau de pH que aumenta na água. Bom, o que ele estava falando ali sobre cada grau de pH é possível observar nesse gráfico, onde tem tem a faixa de pH de 6 a 10 e a fração na água, onde com o aumento do pH vai então aumentando a fração na forma de NH3, e enquanto o contrário pode ser observado. Quanto menor o pH, maior a concentração da forma de NH4, quanto maior o pH, menor a fração na parte de NH4. Além do pH, a temperatura também influencia na amônia não ionizada, onde é possível observar aqui nesse gráfico a relação entre pH e temperatura e amônia não ionizada, tendo aqui então duas temperaturas distintas, uma de 16 graus e outra de 27 graus, onde aqui em diferentes pHs e diferentes percentual de amônia não ionizada. E é observado que quanto maior a temperatura, maior esse percentual de amônia não ionizada quando comparado com a temperatura mais baixa. Bom, como dito anteriormente, existem duas formas de amônia, que é a forma não ionizada e a ionizada. Na água, a amônia ela é altamente solúvel e pode ser encontrada nessas duas formas, né? A ionizada e não ionizada. E a soma dessas duas constitui a amônia total, que seria então a soma de NH3 e NH4. As frações de NH3 e NH4, elas dependem do pH, temperatura e salinidade, sendo que a amônia não ionizada é a forma mais tóxica, pois ela tem a capacidade de difusão através das membranas celulares. Essa capacidade da difusão através das membranas se dá por sua natureza lipofílica, ou seja, ela tem uma afinidade por lipídios. Já a amônia ionizada, ela tem características lipofóbicas, ou seja, ela repele lipídios, precisando então de um auxílio para atravessar, né? Passar através das membranas celulares, como por exemplo a utilização de um canal iônico. Bom, vamos falar então um pouco sobre a excreção de amônia pelos organismos aquáticos. E para isso temos que começar falando da ração. As rações para a aquicultura
possuem grandes quantidades de proteína bruta, né? Geralmente entre 26% e 50% de proteína bruta. Dessa proteína bruta, cerca de 16% é nitrogênio. E após essa ração ela ser ofertada para os animais, parte o animal vai consumir e parte ela vai continuar na água, né? E essa parte ingerida pelo peixe ou pelo camarão, ela pode ser metabolizada e excretada pelas fezes ou brânquias e parte e a célula também, a célula animal, ela pode utilizar para obtenção de energia. E como ela vai fazer isso? Ela vai catabolizar a proteína, ela vai quebrar essa proteína para poder armazenar essa energia em adenosina trifosfato. Esse processo ele gera amônia, tendo que ser excretada para o meio aquático, né? E como isso vai acontecer? Essa amônia intracelular, ela vai ser excretada pela célula para o sangue ou para a hemolinfa e posteriormente, quando esse sangue passar pelas brânquias, vai ocorrer então a liberação dessa amônia para a água. Bom, quais são as formas de excreção do nitrogênio nos animais? Então, os animais eles podem excretar amônia, que é NH4+, ureia e o ácido úrico. Bom, quanto ao tipo de excreção, né? Aqui os animais eles vão consumir então proteínas, aminoácidos, vai ter essa remoção do grupo amina, também pode ser vindo de ácidos nucleicos e bases nitrogenadas. E isso vai ser então incorporado pelos animais, onde a maioria dos animais aquáticos eles vão excretar amônia, enquanto mamíferos, muitos anfíbios, tubarões e alguns peixes ósseos vão excretar a ureia. E animais como aves, insetos, répteis e gastrópodes terrestres, eles vão ter sua excreta em forma de ácido úrico. Bom, esse aqui é um esquema da excreção de amônia pelas brânquias que eu montei. Ele foi modificado de Wikiwood de 1996, onde é possível observar a passagem da amônia da hemolinfa até o meio aquoso. Bom, aqui então temos as formas da amônia, onde ela pode passar por esse gap aqui, né, ou essa espaço entre as células. Isso daqui então esse lado é a hemolinfa, aqui o epitélio branquial, e aqui seria uma camada estacionária, né, aquela cavidade onde protege as brânquias, e a água. Então, quando a amônia adentrar aqui na célula, ela pode passar diretamente por difusão simples para essa camada estacionária e posteriormente para a água, ou ela pode sofrer alguma reação química, se transformando em NH4+, onde será necessário o transporte por alguma proteína, alguma bomba que faça essa excreção para o meio. Bom, vamos falar então sobre quais são os principais danos. Os principais danos então são a irritação e a inflamação das brânquias, a camada, o tecido branquial, ele vai ficar mais espesso, dificultando também trocas gasosas, o atraso no crescimento, já que ele pode impedir também a formação de proteínas, consequentemente uma maior susceptibilidade a doenças. Bom, e qual é a toxicidade da amônia com efeito a nível celular? Quanto maior a concentração de amônia, menor a excreção, incrementando a nível de sangue e tecido, afetando sua fisiologia a nível de célula, órgão e sistema. Dentro da célula, né, a amônia gasosa proveniente do meio aquático, ou da produção metabólica, ela é transformada em NH4 com a liberação de hidroxila. E essa liberação pode ter efeito nas reações catalisadas por enzimas, assim como a estabilidade da membrana. E a toxicidade da amônia
também pode ter efeito sobre o transporte de oxigênio. E o que pode acarretar? Ele pode afetar a habilidade do transporte de oxigênio aos tecidos, pode causar lesões nas brânquias e a diminuição da capacidade de transporte de oxigênio devido ao baixo pH sanguíneo, e causa um incremento no ritmo respiratório e dano histológico nas células do sangue e tecido que as produzem. Esse aumento da amônia no sangue pode causar danos às brânquias, e isso vai reduzir a capacidade do sangue de transportar o oxigênio, fazendo com que ocorra, né, uma um maior ritmo respiratório, maior consumo de oxigênio pelos tecidos. E efeitos sobre os tecidos, né? Concentrações letais e subletais de amônia podem acarretar em modificações histológicas nos rins, fígado, baço, tecidos tireoides e no sangue. Bom, e os efeitos sobre a enfermidade é que ao entrar em contato com a amônia em determinadas concentrações e em determinado espaço de tempo, há uma maior susceptibilidade de contrair enfermidades. Isso por quê? Porque ele já está a um estresse muito forte, ele tem seu metabolismo já pode ter, né, seu metabolismo comprometido, sua captação de oxigênio e troca gasosa vai estar também comprometida, e isso daí pode afetar negativamente o seu sistema imunológico, fazendo com que então ele fique mais susceptível a contrair algum tipo de doença. Qual é seu efeito sobre o crescimento? A amônia pode então bloquear o processo de fosforilação oxidativa e, consequentemente, diminui o crescimento dos animais, se tornando incapaz de converter a energia alimentar em ATP. E em camarões, também afeta a equidise dos juvenis, acelerando sua frequência. E a toxicidade da amônia para os camarões está relacionada com inúmeros processos metabólicos. O mesmo ele causa a diminuição da absorção do sódio, podendo inibir a bomba de sódio-potássio e, consequentemente, alterando os processos de osmorregulação e pH celular. Bom, sabendo isso, qual que é a faixa ideal para a maioria dos organismos aquáticos? A maioria dos organismos aquáticos possui seu pH ideal entre 7 e 8, tendo abaixo disso um decréscimo no seu crescimento e reprodução, e o aumento disso a partir acima de entre 9, 10 e 11, né? Acima disso, vai ter também um decréscimo no seu crescimento e reprodução. Além de que quanto maior o pH, maior a concentração de amônia não ionizada, comparando no equilíbrio, né, da amônia total, fazendo com que então o animal seja mais suscetível a um risco de toxicidade por amônia. Bom, aqui é possível observar melhor o equilíbrio da amônia. A influência, né, do pH na proporção do gás amônio e amônia iônica, ela pode ser melhor observada com esta reação. E como vocês podem ver, há uma liberação de um grupo hidroxila pela reação da amônia não ionizada com a água, quando o pH da água sobe, por consequência, por exemplo, da fotossíntese. E isso faz com que tenha um deslocamento do equilíbrio das formas de amônia no sentido do consumo dos íons hidroxilas. E quando isso daí acontece, a amônia ionizada se transforma para a forma não ionizada. E o contrário também pode acontecer. Além do pH, a temperatura também afeta a toxicidade da amônia. Segundo o MEAD em 1985, baixas temperaturas parecem incrementar a toxidez da amônia, especialmente para valores abaixo do ótimo para o crescimento, já que ele vai ter então uma dificuldade, né, em excretar essa amônia para o meio. E isso vai ter então uma maior susceptibilidade a esse composto. E de acordo com Fivelstad, em 1988, a produção de amônia metabólica por quilo de alimento consumido incrementa-se com o aumento da temperatura, exigindo então também uma maior taxa de renovação de água, tanto água doce quanto água salgada,
Kier e colaboradores em 2004 mostram a tolerância à amônia, que ela é afetada pela temperatura. Em um estudo, né, feito com pneus semisulcatos, foi detectado que a tolerância da amônia ela aumenta de acordo com a diminuição da temperatura na água. E nesse mesmo trabalho, mostra que altos valores de pH e temperatura aumentaram a fração da amônia na forma não ionizada, né? E, consequentemente, isso afetou também a toxicidade da amônia total. E segundo Lloyd e Orr, 1969, eles afirmam que o fluxo da urina aumenta com a temperatura, quando há presença de níveis subletais de amônia não ionizada. Aqui eu trouxe para vocês, né, eu montei uma tabelinha com alguns artigos sobre camarão. E eu tenho aqui então a espécie juntamente do peso médio, as temperaturas, né, para mostrar o efeito também da temperatura, não só do pH, e a salinidade, para mostrar também no total a condição com que o camarão foi exposto para a realização do experimento. E o resultado da CL50 de 96 horas de amônia. E aqui as referências, né, os nomes dos autores. Então, para o farfã de pneus brasilienses, com peso médio de 0,30 gramas, em temperatura aproximadamente 25 graus, salinidade 28, pH 8,29, a CL50 desse camarão era de 8,81, onde a menor concentração observada foi a de 7,30 e a maior é de 10,62 mg por litro. Para o farfã de pneus paulenses, já num tamanho grande, de 5,45 gramas, também na mesma temperatura e salinidade, com a diferença do tamanho e do pH, que era 7,78, a tolerância à amônia era maior, já que sua CL50 de 96 horas foi de 38,72 mg por litro, tendo aí esse desvio, a menor concentração em 35,61 e a maior em 42,09. No trabalho de Lin Chen em 2001, eu não consegui encontrar o peso do animal, só falava em juvenis. Mas a temperatura que ele utilizou então foi de 23 graus. Ele trabalhou com diferentes salinidades, acabei não colocando aqui no trabalho, eu priorizei mais a temperatura, né? E pH de 8,02, desculpa. A CL50 do Little Pneus Vanamei foi então de 35,40. Já o trabalho feito por Barbieri em 2010, com Little Pneus Schmidt de 1,5 gramas, em temperatura 20, ele utilizou salinidade 20 também e pH de 8,02. E a CL50 encontrada por ele foi de 25,55 mg por litro, e tendo uma menor concentração em 22,48 e a maior em 29,05. Já um trabalho feito por Kiri e Kunlu em 2004, utilizando pneus semisulcatos, com peso médio de 1,6 gramas, nesse sim com diferentes temperaturas, né? A menor sendo 18 e a maior 26, todos em salinidade de 39 e o pH de 8,20. É possível observar que quanto menor a temperatura, maior a resistência desse organismo à amônia, já que em 18 graus a CL50 para o pneus semisulcatos foi de 36,01, enquanto para 26 graus, que foi a maior temperatura testada, foi então encontrado 11,44. Essa diferença é muito grande, né? Quando se trata só
do efeito da temperatura, né, sobre o efeito da amônia. E por último, o efeito da salinidade. Na água do mar, né, que se encontra então salinidade em torno de 32, 40 partes por mil, ele tem 20% a menos da amônia gasosa, que seria amônia não ionizada, do que a água sobre as mesmas condições de pH e temperatura e amônia total. Ou seja, comparando a água doce e a água salgada, a água salgada, ela, quanto maior a salinidade, menor vai ser a quantidade de amônia não ionizada nela. Ou seja, ela tem um efeito protetivo, né? Quanto maior a salinidade, menos tóxico fica a amônia para os organismos aquáticos. Bom, e quais são os efeitos sobre o oxigênio dissolvido? Em uma revisão feita por Thurston e colaboradores em 1981, uma diminuição de 30 a 50% abaixo do nível de saturação do oxigênio, ela incrementa a toxicidez da amônia, podendo ocasionar a mortalidade dos organismos. Conforme a concentração de amônia aumenta no meio aquoso, ocorre uma diminuição da excreção de amônia dos organismos aquáticos, gerando então um aumento de amônia no sangue e em outros tecidos, né? De acordo com a Arana 2002. Esse aumento da amônia no sangue, ela pode causar danos às brânquias, e isso reduz a capacidade do sangue de transportar oxigênio, fazendo com que ocorra um aumento no consumo de oxigênio pelos tecidos, até mesmo uma hiperventilação desse organismo que tem as brânquias danificadas e até mesmo o sangue e os tecidos. Aqui eu coloquei para vocês, vou circular em vermelho, a imagem de como é uma brânquia saudável. Isso aqui é a imagem da brânquia de um pacu saudável. E aqui eu vou circular em amarelo. É uma brânquia exposta a concentrações de amônia. Isso aqui é a brânquia então de um salmonídeo. E olha só o que acontece com o tecido epitelial da brânquia. Como isso daqui vai funcionar direito comparado com esse outro. Tá muito danificado esse tecido para conseguir funcionar normalmente. E a amônia ela pode ter efeitos negativos sobre a excreção, já que como a amônia ela passa também por difusão simples pelas brânquias, altas concentrações de amônia no meio vai fazer com que o animal não consiga excretar, já que a difusão simples nada mais é do que a passagem de um composto do meio mais concentrado para o menos concentrado. E essa concentração alta de amônia vai fazer com que a amônia metabólica do camarão que está dentro dele esteja em menor concentração comparado com o meio. E isso pode acarreta então numa diminuição ou paralisação da atividade alimentar do animal, tanto do peixe quanto do camarão. Isso para tentar minimizar a quantidade de amônia metabólica dentro do seu organismo, vindo a causar mais danos nos tecidos. Bom, e também tem efeito sobre a osmorregulação, já que a amônia pode aumentar a permeabilidade das membranas do animal em relação à água, o que provoca um decréscimo na concentração iônica interna. Então esse animal ele vai ter muitos problemas de osmorregulação, já que ele vai ter muita água e pouco íon, o que podem ter problemas, já que ele vai ter uma absorção abundante de água por osmose na pele e vai ter uma perda excessiva de sais pela urina, como é possível observar na imagem aí do peixinho. Os sais, a água e ali embaixo a setinha vermelha contornada com azul, a água e o excesso de sais, juntamente da amônia, tendo então uma urina hipotônica. E como poderia ser uma solução? Uma eliminação dessa água através dos rins
com inúmeros glomérulos, uma urina fazendo com que tenha uma urina hipotônica. E a reabsorção ativa desses sais pelas brânquias. Bom, então a amônia causa também efeitos sobre a respiração, né? Além de lesões nas brânquias, diminuição da capacidade de transporte de oxigênio, incremento no ritmo respiratório e dano histológico das células do sangue e tecido que as produzem. E essas altas concentrações de amônia na água, ela dificulta a excreção da amônia que está no sangue dos peixes pelas brânquias. Isso porque, como eu disse antes, né, a passagem ela se dá por difusão simples. E com o acúmulo de amônia no sangue e nos tecidos, ela ocorre uma disfunção generalizada no metabolismo oxidativo desse animal, principalmente as células do sistema nervoso central. Elas passam a ter dificuldade em produzir ATP e devido ao processo de aminação de uma molécula chamada alfa-cetoglutarato. Então isso daí é o que pode causar quando em altas concentrações de amônia. Concentrações letais e subletais de amônia podem causar modificações histológicas nos rins, fígado, baço, tecido tireoide e sangue de muitas espécies de peixes. Em salmonídeos expostos a concentrações elevadas de amônia, observam-se inicialmente alterações no sangue, tendo um aumento nas concentrações plasmáticas de amônia total, glutamina e lactato, e no cérebro, um decréscimo dos níveis de glutamato, açúcares e ATP. Subsequentemente, todas as funções biológicas, como osmorregulação, respiração e excreção, elas são rapidamente alteradas. Isso de acordo com Pearson Lee e colaboradores, em 1998. Bom, e como eu disse anteriormente, a amônia também pode causar efeitos negativos sobre doenças, né, enfermidades e o crescimento. Burkhalter e Kaya, 1977, eles mostram então a doença do saco azul. Eles concluíram que níveis de 0,19 mg por litro ocasionaram a doença do saco azul. Isso porque a hipertrofia do epitélio das lamelas branquiais secundárias ocorreu com 0,19 mg por litro. E também foi observado a cariólise. O que é cariólise? É a completa dissolução da cromatina de uma célula que está mais para lá do que para cá. Isso devido a uma degradação enzimática, né, produzida por endonucleases. Então, ele observou essa cariólise em concentrações de 0,28 mg por litro. E foi também observado uma coloração pálida e a doença do saco azul ocorrendo então em alevinos de truta, expostos a concentrações de 0,19 mg por litro ou mais. E então eles fizeram uma estimativa do que seria a LC50, que seria a concentração letal que mata 50% daquela população. E eles para truta arco-íris, né? E eles estimaram isso sendo então em torno de 0,25 mg por litro, para ter a mortalidade de 50% da população. Mas o que eu queria chamar a atenção mesmo era mais o aparecimento dessas doenças. Bom, e nesse slide eu vou mostrar para vocês então um trabalho realizado por Antônio Ostrensky e Wilson Wasilewski Jr. sobre a toxicidade aguda da amônia para vários estágios de vida do camarão Pneus paulensis. Nessa tabela é possível observar então os estágios de vida, o tempo, a média do pH e a CL50 para os diferentes tempos, 24 horas, 48 horas, 72 horas e 96 horas. Aqui na parte dos estágios, juntamente com o tempo, é possível observar que o estágio de ovo, como ele é o primeiro estágio, ele é mais suscetível à amônia quando comparado já com um animal adulto.
olha aqui então na coluna da 24 horas, é possível observar que a CL50 24 horas para os ovos é de 6,25 mg por litro, ou seja, uma concentração de 6,25 mg por litro é uma concentração que já mata cerca de 50% daquela população de ovos, enquanto para os adultos, uma concentração de 61,63 mg por litro é a concentração que vai matar 50% da população dos adultos em 24 horas. Então, só para mostrar como a idade, né, o estágio de vida daquele animal interfere também na resistência à amônia. E como é possível também observar para a CL50 de 48 horas, 72 e 96, onde aqui em 96 horas, o estágio de Zoé, a CL50 dele está em 9,39 mg por litro, enquanto para o adulto ela é de 42,49 mg por litro. Aqui é o trabalho de Lin Chen com a toxicidade aguda da amônia para o litopneusonamei, né, na fase de juvenil, em diferentes níveis de salinidade, onde ele testou então a salinidade de 15, que representa a bolinha preta, a salinidade de 25, representado pelo quadradinho preto, e a salinidade de 35, representado pelo triângulo preto. No eixo X está então o tempo em horas, e no eixo Y a concentração de amônia em miligramas por litro. É possível observar que quanto menor a salinidade, menos resistente o Vanamei ele é para a amônia. Ou seja, a salinidade ela pode ter um papel protetivo quando diz respeito à toxicidade de amônia. Enquanto em salinidades mais altas, né, é o oposto. É menor a toxicidade da amônia. Bom, e esse aqui é o gráfico do experimento de Kirin-Kun-Lu, que eu mencionei em alguns slides atrás. Se não me engano é no ano de 2004, né? E ele fala então sobre o efeito agudo, né, da temperatura na toxicidade da amônia para juvenis do pneu semisulcato, onde ele coloca aqui então no eixo X o tempo em horas, né, de 0 a 120 horas, e no eixo Y a concentração de amônia em miligramas por litro, sendo ela de 0 a 100 miligramas por litro. E com as legendas de 14 graus, representando então a bolinha preta com miolinho branco, a temperatura de 18 graus, o quadradinho preto 22 graus e o quadradinho preto com miolinho branco 26 graus. É possível observar que quanto maior a temperatura, menor a tolerância desse camarão para amônia. Sendo observado que na temperatura de 26 graus, em 24 horas, a toxicidade da amônia chega até 30 mg por litro, enquanto esse mesmo camarão em 14 graus Celsius, ele consegue resistir até próximo de 90 mg por litro. Lógico que isso em 96 horas, né, ele vai diminuir. Em 96 horas, o camarão exposto à amônia em 14 graus Celsius, a CL50 vai acabar batendo aqui na casa dos 60 mg por litro, enquanto a das 26 horas, próximo de 10 mg por litro, mas mesmo assim, são 6 vezes mais. Enquanto as outras duas temperaturas ficam em valores intermediários, quando comparado com os dois extremos, de 14 e de 26 graus. Bom, e esse daqui é um gráfico, como posso dizer, hipotético, um gráfico hipotético de como funciona o ciclo,
a nitrificação dentro do sistema, né? Tendo aqui então no eixo X o tempo em dias e no eixo Y os nitrogenados em miligramas por litro. Isso, lógico, de um sistema onde não se tem uma renovação d'água, como é o caso do sistema de bioflocos. E eu acredito também que o sistema de recirculação. Você vai ter então um pico de amônia nos primeiros 10 dias, aproximadamente entre 10 e 15 dias, e quando começar a ter essa queda da amônia, vai iniciar o pico de nitrito, já que as bactérias, aquelas que eu falei que convertem a amônia em nitrito, né, elas vão trabalhar para a realização da oxidação da amônia em nitrito, começando então a formação desse pico do nitrito. E após então entre 30 dias, vai ter entre 25, né, 30 dias, vai começar a ter essa queda do nitrito e o acúmulo de nitrato, já que as bactérias vão oxidar o nitrito em nitrato, e como esse meio ele é oxidante, não vai acontecer aquele processo de desnitrificação como eu tinha mencionado no ciclo do nitrogênio, né? Então, dentro de um sistema de cultivo fechado, tende a se acumular o nitrato, até que realize então uma troca d'água, que é o que está aqui marcado no water change e apontado com a setinha preta, próximo aqui entre 40 e 50 dias. Bom, sobre o trabalho era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Essas informações. Espero que tenham gostado e muito obrigado.